A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou no final do ano passado 3 projetos de lei e uma lei complementar que causam um grande impacto na educação do Rio Grande do Sul. São projetos que falam em relação à gestão, que dizem respeito à gestão, alteração da composição do Conselho Estadual de Educação, a questão de um processo seletivo para os diretores de escola e o marco legal da educação. Além de um outro, que é a questão da educação profissional, aqui uma política de educação profissional para o Rio Grande do Sul. Isto, naturalmente, gerou muitos debates, porque é um tema sempre muito importante e que faz com que tanto o governo, que propôs essas alterações, quanto os partidos de oposição e os sindicatos, especialmente os CEPERGs, se posicionassem a respeito dessas alterações. Houve uma facilidade, digamos assim, em termos de aprovação, uma larga vantagem, e isso está posto. A sociedade e as comunidades terão que conviver, a partir de então, com esta nova modalidade. De todos esses 3 projetos e mais a lei complementar, o que eu acredito que nós podemos ter uma preocupação maior se dê em relação à municipalização do ensino fundamental, que está dentro do marco legal da educação. É de conhecimento de todos que as diferentes áreas, começou com a saúde, depois veio a assistência social, de que os outros níveis de governo vão repassando as incumbências para os municípios. Há uma lógica, em termos disso, verdadeira, que é no sentido de que todas as coisas acontecem no município, nas localidades, como alguns gostam de dizer. E com a educação agora está sendo colocado com a passagem, com a transferência de prédios e dos professores. E ficando o governo estadual, ou o estado, como queiram, com a responsabilidade somente do ensino médio. Nesse sentido, há algumas questões que elas vão além dessas transferências. Nós vivemos isso na área da saúde, lá nos anos 90, que também passaram as unidades de saúde, passaram os profissionais da época, e depois nós fomos ver que uma negociação teria que ter sido um pouco diferente, especialmente no que se refere aos profissionais. Como agora, que eles passarão os professores, mas esses professores irão se aposentando e terão que ser colocados novos professores já vinculados aos municípios. Uma outra questão que é importante de se colocar dentro desse processo de transferência é a questão dos recursos, os recursos financeiros. Nós todos sabemos, no nosso dia a dia, em cada um dos municípios, não só em Cachoeira do Sul, as dificuldades que são os cofres públicos atualmente. Não conseguem atender o básico do básico, porque estão com dificuldades aí em termos de fazer a gestão com as necessidades que são crescentes. Então, mais esta parte, mais essa situação, ela vai gerar naturalmente mais compromissos e mais responsabilidades e também mais custos. Mas a discussão está posta, a situação está posta, e o que a sociedade precisa é de que esse debate ele seja feito amplamente, que seja esclarecedor e que os pais, as comunidades escolares, tenham conhecimento dos passos que estão sendo dados. Porque isso é muito importante. Nós estamos num país que tem muitas riquezas, mas que infelizmente essas riquezas se esvaem porque justamente tu não tem a mão de obra qualificada. E cada vez o quadro que se tem no país parece que piora nesse conjunto aí em termos de qualificação de alunos para seguirem as etapas da educação. Um último levantamento mundial, em que foi analisado 81 países, o Brasil os seus alunos ficaram com 25% das posições mais inferiores. 7 entre 10 alunos brasileiros não sabem as questões básicas de matemática. Então isso explica muita coisa que nós vimos aí, em termos de vestibulares, que nós vimos de desistência de cursos, isso está tudo dentro desse contexto. Mas o que nós queremos? Eu acho que nós temos que querer que essa discussão se estabeleça,
que se busque alternativas para que tenhamos uma educação efetivamente de qualidade. E essa educação de qualidade passa fundamentalmente em todos os lugares que isto aconteceu, prioritariamente pelos professores. E se eles não forem valorizados como tem que ser, as outras coisas, elas são todas até certo ponto dispensáveis. Porque sem professor qualificado, não há educação que se sustente. Vamos torcer para que tudo dê certo. Boa tarde.